A ideia é justamente trazer isso também não só, né, para o repressivo, que é como a gente chama aqui na recuperação de crédito, né, na Recuperium, mas trazer isso também para o consultivo. Às vezes você vai comprar uma empresa, fazer uma grande transação e a gente não tem a cultura, não tem a... Faz uma verificação de crédito aí, puxa o Serasa. Essa é a verificação de crédito. A verificação de crédito. E ao contrário, são negócios que geralmente envolvem milhões, a pessoa não chegou a checar se aquela pessoa tem patrimônio suficiente para uma eventual execução. Patrimônio. No Brasil, a gente tem lá contrato social. Toda pessoa jurídica é formalizada por meio de um contrato social. Muito bem. Dentro dessa formalização, você tem uma cláusula lá chamada capital social. Ou seja, qual é o patrimônio daquela pessoa jurídica? E no Brasil, capital social é algo fictício, é uma ilusão. O sujeito chega lá na frente do contador e fala, preciso abrir uma empresa. O contador pergunta, mas qual é o capital social? Ele, que bicho que é esse? Não, você vai participar de licitação? Não, então põe aqui 20 mil. Ou, não, eu vou fazer negócio com uma empresa grande, então vou botar aqui 500 mil para você, tá bom? Tá bom. Mas o empresário não tem a mínima noção de que aquele capital social deve corresponder a um patrimônio que era do sócio pessoa física e que foi transferido para a pessoa jurídica. Seja ele um bem imóvel, um automóvel, um dinheiro, transferência bancária. Só que eu preciso comprovar essa transferência. E isso praticamente não existe no Brasil. Então eu vou fazer um negócio com uma empresa, eu vou lá, como é que eu checo o patrimônio dela? O sujeito vai lá, olha o capital social e fala, não, olha, essa daqui tem, sei lá, 5 milhões, 20 milhões de capital social. Empresona boa. Só que esses 20 milhões de fato existem. Eu tenho patrimônio que representam esses valores constituídos, sejam bens tangíveis ou bens intangíveis? Eu tenho? Não sei. Então aí entra esse ponto que você destaca, que é a prevenção. Então, antes de eu fazer o negócio, o advogado empoderado com a metodologia que a gente vai ensinar, ele consegue auxiliar o cliente dele ou vender para o cliente dele um auxílio prévio e um auxílio ou prévio ou preventivo ou auxílio repressivo. Ou seja, depois que a bomba estourou, depois que a inadimplência aconteceu, ele vai precisar de uma medida judicial para tanto. Agora, eu vou para o judiciário? Vou. Eu não posso fazer o exercício do meu direito com as próprias mãos, né? Agora, para eu ir para o judiciário, eu preciso de uma estratégia. Se eu não tiver uma estratégia, se eu não tiver como produzir essas provas antes do processo acontecer, eu não vou ter, muitíssimo provavelmente, a satisfação do meu crédito num curto prazo, né? Principalmente diante dos tais devedores profissionais. E essa é a palavra, estratégia, porque você está na estratégia tanto para prevenção, né, no caso de uma contratação, como para atuar no processo. A gente vende muito aqui pela Recuperium também o relatório que ele é preventivo ao próprio ajuizamento da ação. A gente vê só essa medida de você fazer uma pesquisa, uma busca prévia, uma investigação, antes de entrar com a ação, quanto tempo o credor economiza, porque às vezes nem o endereço. Muitos clientes chegam sem ter o endereço de onde localizar. 2, 3 anos para citar o executado. Você imagina, 3 anos para fazer uma citação. Então, qual que é a efetividade do processo, né? Acho que a ministra Carmen Lúcia sempre diz, né? Olha, justiça lenta não é uma justiça, né? Não adianta você conferir aquela prestação jurisdicional 20 anos depois. Aquilo não é justiça. Aquela situação já era para ter acontecido 20 anos atrás. Ainda desse ponto da prevenção, o que a gente tem principalmente? Que diante de 100% dos casos onde a gente atuou auxiliando advogados na investigação patrimonial, entregando para os advogados as provas necessárias para a comprovação da fraude, a decretação da fraude pelo juízo, em 70% desses casos, o que aconteceu? O advogado, com o material em mãos, com as provas produzidas pela Recuperium, com a metodologia da Recuperium em mãos, o advogado pega aquele relatório e faz uma notificação para o devedor. Devedor, vem cá, ó. Eu estou sabendo dessa história aqui. Eu tenho prova disso, daquilo.
bens imóveis do seu laranja, assim, assim, assado. O que o devedor faz? O devedor profissional, ele não está devendo só para você. Ele está devendo para você e para vários outros credores. Essa é a regra. Ele é profissional, ele se organizou para ficar devendo. Levantou capital, tomou e foi embora. E deixou todo mundo chupando o dedo. A partir do momento em que você dá ciência para o devedor de que você está com a desblindagem patrimonial dele em mãos, ficou muito famoso esse jargão, né? Blindagem patrimonial, vou montar uma holding, eu preciso fazer uma blindagem, etc. Então, essa blindagem no Brasil não existe. É que a coisa é tão singela, né? A fraude aqui é tão singela e o desconhecimento de como desvendar essa fraude também é tão grande que uma peça movida pelo devedor impossibilita muitas vezes o credor de encontrar o patrimônio. Então você precisa de uma visão mais ampla, organizada, com uma metodologia que vai fazer com que de fato haja esse recebimento. E nesses casos onde os devedores são cientificados daquele relatório, são cientificados daquelas informações obtidas por aquele credor, aquele advogado estrategista, aquele advogado que vai fazer a investigação aprofundada, ele prefere, em 70% dos casos, aqui segundo as nossas estatísticas, de clientes, né, advogados clientes nossos, que nos relatam que, uma vez cientificado o devedor, ele corre para um acordo. Ele vem para a mesa, senta aí para negociar. Por quê? Porque para ele é melhor pagar você, que descobriu essas informações, do que você expor o que você descobriu no seu processo, que é público, e todos os outros credores, trabalhistas, fiscais, entre outros credores cíveis, se aproveitarem daquelas informações e esgotarem, acabarem com o patrimônio escondido dele. Então ele prefere sentar na mesa e vir para um acordo, e vir para uma conversa e fazer uma composição, entre aspas, amigável, né? E essa estratégia é fundamental, porque às vezes você tem lá um crédito quirografário, né? Um crédito quirografário. Sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma. E se você expor isso no processo, por isso que a gente bate muito na tecla da estratégia. Se você expõe isso no processo, você vai concorrer com trabalhista, diversos credores tributário. Que têm preferência. Exatamente. E você levando essa informação pro devedor, ele querendo fazer um acordo, você negocia, tá um passo à frente dos demais credores, não expôs. Então acaba sendo uma estratégia até para não prejudicial a você mesmo, né? Perfeito.